Legal, sexta-feira nós vamos falar um pouquinho de vendas consultivas, mais um pouquinho de vendas complexas e hoje eu queria falar um pouquinho, não sobre um framework específico, mas sobre um livro específico que é esse aqui, ó, The Challenger Sale, ok? Pessoal que trabalha com vendas consultivas, eu recomendo a leitura desse livro, né? Os autores são Matthew Dixon e Brent Adamson. É um livro bem interessante, ele fala de estilos dos vendedores. Tá? E por que é importante saber isso? Porque um gestor comercial, como um líder de time, ele tem que entender o estilo dos profissionais do seu time para saber como lidar com isso. O que é bacana desse livro? Ele tem uma abordagem bastante estatística. Né? Ele é todo baseado em pesquisas sobre os diversos estilos, mas dentro de uma abordagem muito pragmática de entender a efetividade de cada estilo de vendedor dentro da abertura de oportunidades e fechamento de vendas. O que é legal falar? É legal entender que cada vendedor ele é uma combinação de estilos. Então a gente não vai ter um vendedor com um único estilo desse. Ele pode ter um estilo predominante, mas normalmente ele é uma combinação desses estilos. E é muito interessante saber, né, com quem que a gente está lidando, né, para saber quem a gente deve ter no time, quem a gente não deve ter no time e que eventualmente temos que fazer aí coaching, né, coaching para tentar complementar e corrigir alguns aspectos. Ou até combinar profissionais diferentes, né, que têm facilidades diferentes, né? Talvez um para ser ali o que faz a prospecção, o outro para ser o closer, né? Aquele que faz o fechamento. Então, dentro do ciclo de vendas também a gente tem a oportunidade de fazer aí combinações de vendedores conforme o perfil que cada um deles tenha. Né? Vamos falar um pouquinho então do conteúdo do livro para a gente entender do que eu estou falando. Né? Como é que o livro, quais os estilos que o livro enumera? O primeiro deles é o hard worker, né? Que é o trabalhador pesado, que é o vendedor que cumpre as suas atividades em volume, né? Faz volume de reuniões, preenche o CRM com propriedade, cumpre todos os processos de venda, emite bastante proposta, gera bastante reunião, gera bastante movimento e trabalha com muita intensidade. O segundo perfil é o que ele chama de Relationship Builder, né, que é o construtor de relacionamentos. É aquele vendedor que tem facilidade de construir relacionamentos e por isso ele tem uma vantagem nesse sentido, mas muitas vezes essa vantagem pode se tornar uma desvantagem. Em quais casos isso se torna uma desvantagem? Primeiro, quando esse vendedor fica sistematicamente com medo de contradizer o cliente, mesmo que ele tenha razão, ou mesmo que ele tenha uma proposição desafiadora, porque ele tem medo de perder o relacionamento. E como o único pilar dele é o relacionamento, ele pode ter esse medo de contrariar o cliente ou de desafiar o cliente, o que pode ser, segundo o livro, mais tarde uma grande vantagem. Existe um outro estilo que se chama o resolvedor de problemas reativo. O que é o resolvedor de problemas reativo? É aquele client manager que responde rapidamente, corre para resolver os problemas do cliente. Isso é positivo, isso é totalmente positivo. Talvez o reativo aí não é tão positivo, porque o que o livro coloca é que ele corre para resolver qualquer problema do cliente, mas não necessariamente ele é propositivo, não necessariamente ele antecipa, não necessariamente ele tem novas perspectivas de um mesmo problema. Ele simplesmente cumpre resolução de problemas e desafios colocados pelo seu cliente a ele. O outro perfil, isso é bastante interessante, é o chamado Lonely Wolf, né, que é o lobo solitário. O que é o lobo solitário? É aquele vendedor que não gosta de dar transparência dos movimentos que ele faz. Então o gestor comercial não sabe se ele está fazendo uma reunião, ele não necessariamente dá visibilidade no CRM de tudo que está acontecendo,
ele se movimenta de uma forma muitas vezes errática e muitas vezes não dá para perceber, não presta contas ao time, não interage com o time e de repente ele fecha grandes negócios, né? O que acontece se ele não fechar de repente grandes negócios? Normalmente ele vai ser excluído da empresa ou do time porque não dá. Então ele é aquele cara que o gestor comercial engole, entre aspas, porque ele gera negócio no fim do dia, embora ele tenha um comportamento não previsível e não mapeável, vamos dizer assim. Por último, o livro, né, coloca o perfil que é o challenger, desafiador. E o que é o desafiador dentro do contexto, né? E aí estamos falando de vendas consultivas. O desafiador é aquele que provoca o cliente a ver novas perspectivas sobre o problema dele. Muitas vezes ele é até incômodo para o cliente, mas ele gera desafios, ele gera questionamentos. Se a solução que o cliente está querendo é realmente aquela, se não é outra, se a solicitação do cliente está correta, ou se ela deveria ter sido feita de outra forma, ou se outras soluções não vistas pelo cliente podem agregar mais valor ao negócio do cliente. Então ele é extremamente consultivo, extremamente seguro, porque ele não tem, embora, né, obviamente ele tenha que saber como colocar os desafios de uma forma polida, ele não tem medo de desafiar o seu cliente. Ele não tem medo de se posicionar, o que é bem interessante. Agora, o que é legal, né, do livro? Como eu falei, ele tem uma abordagem estatística. E nas estatísticas feitas aqui, nas pesquisas feitas pelo livro, esse último perfil, que é o desafiador, o challenger, ele é o mais efetivo, né? Então, um pouco contraintuitivo, né, porque parece que ele desafia o cliente, mas ele é aquele mais efetivo em fechamento de negócio. E quando ele desafia também, ele tem uma postura educativa, né? Desafiar é trazer um pouco da sua experiência, né? Trazer um pouco da sua experiência em outros clientes, trazer cases, trazer informações que são relevantes às vezes para o cliente que está dentro de um contexto muito fechado. Então, mais uma vez, né, eu acho que esse livro é uma referência dentro de vendas consultivas. Depois eu vou falar de outros frameworks, né, outras técnicas bacanas, mas esse aqui é um livro importante no contexto de quem trabalha com vendas B2B.